entre o remoto e a distância. O ensino de língua mediado pelas tecnologias da informação. Um trabalho de Michel Marques, Unicamp, e Ronaldo Freitas, IFE. 1. Contextualização. É diante do entrave produzido por discussões que o termo ensino remoto, num jogo parafrástico com ensino à distância, vai se afirmando no delineamento de modalidades que se encontram e desencontram. Como demonstraremos nesse trabalho, essa diferenciação se dá pela centralidade no ensino remoto da utilização das tecnologias digitais educacionais, de modo que a reestruturação dos sistemas educacionais em torno desses dispositivos digitais vem produzindo intensa movimentação de sentidos para essas tecnologias. Para isso, filiamos-nos à articulação proposta por Orlandi entre a análise do discurso e a história das ideias linguísticas, tomando dessa a noção desenvolvida por Oru, 2018, de terceira revolução tecnolinguística, pela qual os dispositivos computacionais que operam sobre a linguagem são tomados como instrumentos linguísticos. E daquela, o desenvolvimento proposto por Pechet no reconhecimento da necessidade de práticas de leitura de arquivo que reconheçam os riscos redutores do trabalho com a informática. Pechet, 2014, página 67. E considerem o funcionamento de tais dispositivos nas disputas por posições sociais na configuração do edifício ideológico. 2. A regulamentação das atividades remotas. Em busca de compreender as contradições envolvidas nesse processo, nos voltamos a objetos discursivos que trazem desses processos de mediação, tomando principalmente os dizeres em circulação sobre a criação dessa modalidade de ensino. Entre os sentidos levantados no projeto Vocabulário sobre a pandemia do novo coronavírus, podemos encontrar os verbetes educação remota e ensino remoto, slide 2, do qual extraímos fragmentos que apontam para a contrariedade na produção de sentidos relacionada aos termos, de onde aí lemos em azul, mediado ou não por tecnologias digitais de informação e comunicação. Destacamos, no entanto, que, embora o vocabulário recupere a possibilidade de que o ensino remoto se configure sem mediação das tecnologias educacionais, essa possibilidade aparece nas regulamentações dessas atividades em diversas instituições apenas como exceção a uma regra geral. Slide 3. As regulamentações para a modalidade remota de ensino dispostas pelo Instituto Federal Fluminense, Universidade Federal Fluminense e Universidade de Campinas, trazem fragmentos discursivos que atestam para esse funcionamento. A discursividade corrente nas regulamentações dessas atividades demonstram que a formulação ensino remoto se apoia fortemente na centralidade dos recursos tecnológicos e educacionais, de onde herdam do campo da informática a designação remoto, em oposição à distância. Essa relação entre o termo remoto e o campo informacional pode ser apontada, por exemplo, na formulação do verbete remoto, apresentada pelo Google, slide 4, que tem em uma de suas entradas uma de suas entradas marcadas pela rubrica informática. É na ligação, portanto, entre ensino e tecnologia que a designação ensino remoto produz sentido. Se a pandemia é o fator primeiro para a sua implantação, essa não se dá sem o movimento que já se anunciava pela presença cada vez mais constante dos recursos educacionais em rede ligados ao Big Data. A pandemia não cria esses dispositivos, mas sim os coloca em primeiro plano, recrutando termos como simulação, sincronicidade, compartilhamento. A aceleração da formatação da prática docente aos dispositivos tecnológicos não é sem antecipação da criação desses mecanismos antes mesmo de qualquer sinal de pandemia. Experimentações no ensino de língua mediado por recursos tecnológicos já se estruturavam antes do atual cenário e encontram agora terreno fértil para seu desenvolvimento. 3. A tecnologização do ensino de língua portuguesa. É preciso pensar, então, a tecnologização do ensino de língua portuguesa. Esse movimento perpassa pela compreensão da terceira revolução tecnolinguística, conforme o RU 1998, que se faz no domínio do tratamento eletrônico da informação apresentada em linguagem natural. Trata-se verdadeiramente de uma mecanização das formas privilegiadas
da Comunicação Humana, ORU 98, página 289. Por isso, nos interessa pensar o funcionamento e os efeitos da terceira revolução tecnológica no que diz respeito ao que o RU vai denominar como inteligência artificial, IA. Assim, estamos de acordo com o RU ao nos lembrar que, aspas, ainda que haja desacordos entre especialistas sobre a definição dos limites exatos da IA, pode-se considerar, ao menos em uma primeira aproximação, que seu objetivo geral é a simulação por computador das atividades inteligentes do homem. Fim de citação. Portanto, a tecnologização do ensino da língua portuguesa perpassa pelo uso da inteligência artificial na medida em que vemos crescentes iniciativas de automatizar certos processos educacionais, tais como o de correção de redação. Nesse sentido, não podemos deixar de citar duas iniciativas: o desenvolvimento do aplicativo Cira, o corretor inteligente de redações automático, e o desenvolvimento da plataforma Redação Paraná. Apresentaremos alguns recortes que nos dizem sobre o funcionamento das respectivas plataformas. Assim, dados os pontos de contato entre as duas plataformas, é importante observarmos em especial os trechos destacados em tela. A Cira se coloca como um avaliador inteligente e automático de redações em português. Para esse trabalho, a partir de um banco de dados com cerca de 100 mil redações, já corrigidas por humanos, a plataforma buscará extrair uma série de características das redações para processá-las por meio de técnicas estatísticas e de processamento de linguagem natural. Por outro lado, a Redação Paraná possui um funcionamento de outra ordem. Ainda que trabalhe com inteligência artificial, a referida plataforma se coloca trabalhando integrada com o professor, visto que se atém à estrutura da língua, aqui entendida por gramática. Já ao professor, compete corrigir aquilo que se entende por parte discursiva e subjetiva da redação, que é elaborada pelo aluno. Colocamos então uma questão de grande importância para se pensar: qual o lugar da língua no ensino remoto nesses processos de tecnologização do ensino? As duas plataformas apresentadas, apesar de considerar aspectos distintos, caminham na direção de logicizar a língua. A Cira, ao que consta, se coloca com maior força nesse processo, uma vez que busca extrair uma série de características que, em tese, as redações devem conter e assim processá-las por meio de uma rede neural de linguagem natural. A pergunta que se coloca é: até que ponto esse processamento funciona quando entramos no terreno discursivo que faz significar os diferentes textos? Afinal, as redações reproduzem discursos. Por outro lado, temos a redação Paraná, que já aponta, diríamos, o caráter de incompletude a que se expõe sua inteligência artificial. Afinal, ela informa que a inteligência artificial corrige a estrutura da língua, gramática. Se há um caráter de incompletude, é curioso olhar o tratamento dado à língua, que se restringe às questões estruturais, e, nesse sentido, equivale a dizer que estrutura linguística significa gramática. A inteligência artificial coloca porta fora as questões discursivas, cabendo ao professor corrigir tais aspectos. Curioso pensar, no entanto, que o processo de correção não se restringe apenas aos aspectos gramaticais, tampouco aos aspectos discursivos e subjetivos. 4. Considerações finais. Por esses, por esses brevíssimos excertos, vemos que se trata de um trabalho que não se chegou até aqui e que tem muito a se fazer ainda, considerando que estamos apresentando apenas uma versão embrionária. A análise das discursividades que sustentam esses instrumentos revelam um imaginário de automatização que afeta e produz deslizamentos no sentido do ensino de língua, de tal forma que se perde o que há de específico nas trocas linguísticas constituintes, resultando no apagamento ou silenciamento das possibilidades de expressão de qualquer posição discursiva dissidente. Dessa seara, fazendo coro com os vizinhos Paiva e Dias Nogueira, 2020, é preciso compreender o modo pelos quais as regulamentações da modalidade remota de ensino, propostas por instituições de ensino e pesquisa, ecoam e ressoam em políticas públicas de ensino que, é certo,
não se fazem fora dos meios de interesses econômicos e ainda mercadológicos. Obrigado.